Louvado seja Deus. A presença do Senhor está tão forte aqui nessa noite, não está, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem nos colocado nos nossos corações uma palavra para compartilhar com a igreja nessa noite. Quem está desejoso de ouvir a palavra do Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar do profeta que desafiou o sistema daquela época, o profeta Elias. 1 Reis 17, versículo 7, 8 e 9. Quem achar, se possível, se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Amém. Louvado seja Deus. Primeiramente eu quero pedir licença a todos os irmãos, missionário André, a pastora Paula, presbítero Gessé, diácono Margarino, diácono Darlan. Com muita honra e respeito nessa noite eu subo aqui para propagar a palavra do Senhor. Os irmãos me conhecem através da minha digníssima esposa, que serve nessa obra há muitos anos. Mas por muitos anos da minha vida, a pastora Paula, eu era conhecido pelos meus amigos como Papa Igreja. Eu só vivia na igreja, eu não saía da igreja. Eu até conversando com o Rodolfo um dia, eu falei para ele, assim como é o Rodolfo, era eu na minha adolescência. Era igreja em todo canto. Então, ministro a palavra do Senhor já faz mais de 12 anos e o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso nas nossas vidas. Irmãos, quem achou a palavra diz amém. E assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler por aqui, que a minha versão é um pouquinho diferente. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida a Elias nestes termos: apronta-te, entre aspas, e vai em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva. A igreja repete essa palavra, viúva. Não esqueça dessa palavra. Que te providenciei teu sustento. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos falar aqui nessa noite sobre um profeta que ele não se conformou com a situação que vivia naquele momento. Só para fazer uma introdução para a gente chegar aqui nesse versículo, o livro de 1 Reis, ele conta no início dele o reinado do filho de Davi, do poderoso Davi, o rei Salomão. E posteriormente a morte também de Salomão e o encerramento do seu reinado, o livro ele começa a falar sobre reis, sobre vários reis que reinou Israel e consequentemente Judá, pois se dividiu naquela época. E a grande maioria desses reis, irmãos, eles eram corruptos. Eles se corromperam do caminho do Deus vivo, do Deus de Davi, do Deus que a gente louva, que a gente engrandece. E chegou um momento que o próprio Salomão, pastora Paula, ele escreveu lá no livro de Eclesiastes, que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Em um determinado momento, Deus, vendo aquela maldade que estava no mundo, diácono Margarino, ele levantou um profeta para confrontar Darlan, aquele rei. Agora a gente está falando de um rei que foi um dos piores, que foi o rei Acabe. E além disso, tinha sua esposa, que a gente muito conhece, é usada em muita piada, Jezabel. Então a gente está falando que estava oposto naquele trono de rei e rainha, duas pessoas assim, zero intimidade com Deus, pelo contrário, eram adoradores de vários deuses. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta e disse: Elias, você vai confrontar esse povo, esse rei, e vai jogar uma palavra muito, muito perigosa para um rei daquela época, porque o povo vivia totalmente da agricultura. Então, imagina um homem qualquer, igual Elias, chegar para um rei e dizer: eu venho da parte do Deus vivo dizer para você que nessa terra não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Era simplesmente, Sandro, falar para aquele rei que o reinado dele iria quebrar, iria falir. Hoje, se a gente for contextualizar para os nossos dias atuais,
acho que um dos homens mais poderosos hoje do mundo é Donald Trump, podemos dizer assim, nada político, só trazendo em sentido figurativo. A posição de Elias naquela época, a missionária André, era a mesma coisa que alguém hoje chegar para o Trump e falar alguma coisa. Coragem, o homem tem que ter coragem para chegar para o presidente da nação mais poderosa da terra e lançar uma palavra de maldição, entre aspas. Mas, quando o Senhor está com o homem, quando você tem uma palavra liberada da parte de Deus, pode ficar tranquilo. Se o Senhor te mandou, Ele vai te sustentar. Quem crê aqui nessa noite? Cheiro. Não importa o qual grande seja o homem, qual grande seja a situação. Se você tiver uma palavra liberada da parte do Deus vivo, pode descansar. Que Ele vai ter escape, que Ele vai ter livramento, que Ele vai ter porta aberta, que Ele vai ter preparação, que Ele vai abrir o Jordão, que Ele vai fazer milagres, que Ele vai fazer cura, o mantimento não vai faltar, aleluia, o desemprego não vai bater na tua porta. Quem está comigo aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Irmãos, e Elias se levantou perante aquele rei e disse: ó rei, durante 3 anos e 6 meses não vai cair um pingo de água aqui nessa terra. E o rei, de certa forma, ficou duvidoso. Mas após a palavra lançada de Elias, aquilo começou a se cumprir, pastor Margarida. Não chovia na terra. Para quem vivia da agricultura, para quem dependia disso, chover é um desastre, acabou tudo. E aí começa uma perseguição poderosa do reinado do rei contra o profeta Elias. Mas aqui a gente chega nesse capítulo onde a gente vai se desbruçar nessa noite na palavra do Senhor. Irmãos, mas o Senhor levantou Elias, mandou ele falar isso. Mas o Senhor, tudo que Ele faz na nossa vida é de forma planejada, pastora Paula. Nada que Ele faz é por acaso. Ele é um Deus responsável. Missionário André, mesmo na nossa irresponsabilidade, Ele continua sendo fiel. Mesmo na nossa fraqueza, Ele continua cuidando nos mínimos detalhes. Quem aqui, quantas e quantas vezes na nossa vida, quando a gente passa por algumas situações, Diácono Margarino, a gente diz: foi Deus, porque se fosse depender de mim, tinha acontecido um desastre na minha vida. Foi o Senhor. E a gente começa a ver a mão do Senhor nos bastidores. Ei, hoje o Senhor te trouxe aqui para trazer uma palavra para a sua vida. Preste atenção. Talvez você seguiu aquilo que o Senhor falou na sua vida e não está vendo nada acontecer. Você está olhando para um lado, está olhando para o outro e está dizendo: meu Deus, eu estou debaixo da tua palavra, eu estou debaixo de uma ordem tua e até agora eu não estou vendo nada. Mas o Senhor me trouxe aqui, o céu me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida. Até hoje você não estava vendo nada. A partir desse culto, do impacto dessa palavra, o Senhor manda te dizer: você vai ver que aquilo que você passou por obediência à minha palavra valeu a pena. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: vai valer a pena, irmão. Isso não é em vão. O Senhor está nos bastidores, cuidando de tudo. Irmãos, o Senhor chega para o profeta Elias. Elias libera essa palavra contra Acabe. Mas o Senhor tinha preparado um ribeiro, missionário André. Olha o cuidado do Senhor, pastora Paula. O Senhor preparou um ribeiro que Elias bebia da água. Israel todo em seco, o rei desesperado, está quebrando tudo, está falindo. E Elias estava com um ribeiro com água para beber. Irmãos, todo mundo desesperado e Elias tranquilo, dizendo: o Senhor é bom, bebendo alguém a limpo. E tem algo a mais, pastora Paula. Além do ribeiro, os corvos vinham para sustentar Elias de manhã e à tarde. Elias acordava, Diácono Margarino, com a iFood Darlan chegando na casa dele. iFood, os corvos vinham chegando com comida. Aleluia. O cuidado do Senhor está na tua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para anunciar, para te lembrar, aleluia, que você está muito preocupado com as coisas do mundo. Você está muito preocupado com o ambiente político, você está preocupado com tantas coisas. E repito, você está esquecido da palavra que foi liberada na tua história. Você está confiando em homem, você está confiando em alguém que tem uma certa autoridade para influenciar na tua vida. E está esquecendo que você tem um Deus que manda na justiça, que é o médico dos médicos, que é o Todo-Poderoso, que rege o universo com sua vara de ferro. E hoje mesmo Ele pode liberar uma ordem a teu favor e trazer benefício na tua casa. Ei, o céu manda te dizer aqui nessa noite, para você saber que não foi homem, que não foi ninguém.
Eu te anuncio nessa noite, tem porta aberta na tua vida. Quem crê aqui nessa noite? Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitava para dar um glória que o Senhor está anunciando. Tem porta aberta na tua história. E essa porta que eu estou abrindo não foi um homem que abriu, não foi influência de ninguém, foi a mão do Deus vivo trabalhando a teu favor. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, igreja. Aleluia. Irmãos, e Elias vai para o Querite. Chega lá naquele riacho, tem água limpa. Tem comida de manhã, pastor Diácono Margarina, à tarde trazido pelos covos. Elias está tranquilo. E assim se perdurou durante 3 anos e 6 meses. Mas chega um momento da nossa vida, pastora Paula. Se a gente for pelo lado humano, eu tenho certeza que Elias estava muito tranquilo. Elias, a pessoa de Elias. Israel o negócio estava ruim. Mas Elias estava tranquilo. Tinha comida, tinha descanso. Mas chega um momento na nossa vida que o Senhor tem que nos expulsar daquela zona de conforto que a gente está. Senão a gente não cresce. Senão a gente não muda. Senão a gente não se conecta com novas pessoas que vai trazer um destino diferente para a nossa história. Chegou um momento, 3 anos, 6 meses, Deus chegou para Elias e disse: Elias, acabou. Agora eu vou te mandar para Sarepta, o que a gente leu aqui. Lá eu já tenho preparado uma viúva para te sustentar. Irmãos, espera aí, presta atenção aqui, para a gente entender a lógica da palavra. E como Deus trabalha nos mínimos detalhes. Olha só. Elias estava tranquilo, em um ribeiro, com água, com comida, com tudo. Chega Deus dizendo: ó, Elias, tu vai sair daqui. Elias já, meu Deus, Acabe está me perseguindo, o Renato está me perseguindo, todo mundo. Minha cabeça está valendo milhões, Elias. Elias estava com a cara dele champada na Interpol, Diácono Margarina. Está sendo caçado, homem, Darlan. Elias disse: meu Deus, eu estou no conforto desse, Rodolfo. Eu vou sair daqui, eu vou para onde? Espera lá. Deus manda Elias para Sarepta. Contextualizando, irmão, Sarepta naquela época era uma cidade miserável. Antes da seca em Israel, já era uma tristeza a cidade. Era, se a gente for trazer para os dias de hoje, era uma favela perigosa. Era uma favela perigosa Sarepta. E além do mais, missionária Andréa, era uma viúva. Naquela época o trabalho era totalmente do homem. Ele era o provedor, ele era o caçador. Irmãos, Elias estava no conforto. Relaxado, vinha os covos, trazia comida, bebia água limpinha. E chega a palavra do Senhor e manda Elias ir para uma terra desgraçada e ser sustentado por uma pessoa que estava precisando de sustento. Peraí. Que Deus é esse? Não. Irmãos, quem aqui já recebeu uma ordem de Deus e disse assim: isso daí, eu acho que eu estou ouvindo errado, né? O presbítero Gessé, a gente olha e diz: isso não foi comigo não. Quando é uma palavra boa, missionário André, a gente pega, é comigo, eu creio. Mas quando vem uma palavra de um negócio ruim, a gente diz: não, isso aqui não é comigo não. Isso aqui foi com o irmão, alguém do meu lado. Quando o pregador diz: toca nem alguém que está do teu lado, a gente diz: é para você, não é comigo não. Foi assim com Elias. Aleluia. Aleluia. Muitos aqui já estão entendendo onde a palavra quer chegar. E para você que está entendendo e está sentindo o coração pulsar, o Senhor manda te dizer: é contigo. Irmãos, quando chega no versículo 7, olha só o que Deus diz: mas já escorridos alguns dias, eu estou lendo aqui na minha versão, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias. Irmãos, Elias estava na zona de conforto. A zona de conforto é perigosa. Ela nos deixa ali, sem evoluir, sem crescimento. Mas Elias ficou chorando pelo canto da vida, por ter saído do querido, pelo conforto. A palavra do Senhor veio: Elias, levanta-te. Ei, para de estar chorando por aquilo que passou, pelos ciclos que Deus já determinou que tem que encerrar na tua vida. Até hoje você entrou aqui nessa noite choramingando pelos cantos. Aquela porta era tão boa, mas fechou, perdi. Aquela pessoa que eu gostava tanto saiu da minha vida. E ficar reclamando com Deus isso.
E você não entende que nos bastidores é o Senhor trabalhando. É o Senhor tirando o que tem que tirar. É o Senhor te expulsando dessa zona de conforto para você crescer. Você pede para o Senhor crescimento e quando Ele te expulsa para o teu crescimento, você quer ficar na cheira ranassô. Mas hoje eu venho com a palavra do Senhor na tua vida. As amarras que estavam te prendendo, alguma coisa do passado, ela está sendo quebrada aqui nessa noite. Para começar a observar e ver aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida. Irmãos, a palavra do Senhor chega para Elias e diz: levanta-te, sacode essa poeira. Para de estar chorando, pastora Paula. Para de estar reclamando. O ribeiro secou, mas o meu propósito é maior. Confia. Irmãos, e Elias sai para uma terra pobre, ser sustentado por uma viúva. Aleluia. 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 Irmãos, e quando Elias faz aquilo que o Senhor pediu na vida dele, ele chega a Sarepta. Os irmãos conhecem, tenho certeza que as pastoras pregam aqui, o pastor prega. Ele teve encontro com aquela viúva. Aí vem outro grande mistério da palavra do Senhor. E a gente já está chegando para começar de fato aquilo que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Sabe o que é? É o poder de servir. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: maior é o que serve. Se possível você conseguir falar mais alto, um tom firme, fala para essa pessoa e diz assim: maior é o que serve. Aleluia. Irmãos, Deus chega para Elias e diz: Elias, vai para Sarepta. Quando Elias chega na casa da viúva, a viúva, aquela história que a gente conhece, a viúva chega para Elias e diz: Elias, eu vou morrer, eu só tenho um punhado de farinha, vai acabar tudo, tal. Mas a gente vai sair um pouquinho agora da história de Elias e vai chegar na história dessa viúva. E mesmo tendo um pouquinho, aquilo que para ela, na visão dela, só era para ela e para o filho, ela iria morrer ali. Aleluia. A palavra do Senhor pede sobre a vida de Elias, para ela se viu que tem, que não iria faltar o azeite, não iria faltar o pão, não iria faltar o trigo. Irmãos, a gente fez uma introdução, a gente deu uma passadinha na vida de Elias, mas hoje os céus me trouxe hoje aqui com uma palavra que queima no meu coração. Maior é o que serve. Aleluia. Você já entendeu aqui nessa palavra que tem que estar debaixo do propósito de Deus? Debaixo de uma palavra liberada, pode confiar. Mas o poder mesmo na nossa vida é o que Jesus ensinou, é o servir. Aquele que serve é o maior. Aquele que serve, aquele que tem disposição para o reino, para as coisas do Senhor. Tudo acontece, tudo flui. Eu lembro, irmãos, agora eu vou contar um testemunho pessoal meu. Eu vim de uma família, graças a Deus, nunca me faltou pão, nunca me faltou a roupa. Mas não foi de uma família rica, de uma família nada. E meu pai, um guerreiro, sempre trabalhou com muita dedicação para sustentar a nossa casa. Pastora Paulo, chegou um determinado momento durante o ensino médio que bateu um desejo no meu coração de cursar uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Eu olhei o pessoal da minha volta e vi que aquele que conseguiu um empregozinho melhor era que tem uma faculdade. Então eu disse: eu quero fazer uma faculdade. Hein, Diácono Margarida? Eu quero fazer uma faculdade. Agora, eu olhei para a realidade dos meus pais e disse: eles podem até conseguir pagar uma faculdade, fazer alguma coisa por mim, mas vai pesar no orçamento, vai ser difícil. Então eu disse: eu preciso estudar, pastora Paulo, preciso me dedicar para poder passar no vestibular, para poder passar no Enem, conseguir alguma nota, alguma coisa, e daí entrar na faculdade. Irmãos, e no último ano do ensino médio, sempre estudei em escola pública. Para os irmãos terem uma ideia, as únicas pessoas que iriam prestar algum vestibular, ou estava desejando fazer alguma faculdade, pastora Paula, era 4 pessoas apenas. Escola pública, né? Estava muito difícil naquela época, então, de mais de 30 alunos de uma sala de aula, só 4 pessoas queriam fazer o ensino médio, eu e mais 3. E eu, como eu falei no início, era um papo igreja, só vinha na igreja. Então, no último ano do ensino médio, parece que foi o ano que mais tinha coisa na igreja para me fazer. Então, eu querendo estudar, querendo fazer alguma coisa, na escola não era bom, senhora pedagoga, né? Então, na escola, não tinha esse tempo todo para estudar, devido à carga horária.
O tempo que eu tenho para estudar era em casa, mas o tempo que quando eu estava em casa, eu queria estar na igreja. Como é que é um negócio desse? Eu era de tudo na igreja. Era da parte administrativa, eu ia lá e pregava o que tinha, eu era músico, era tudo. Então, sempre tinha um compromisso para eu ir. Eu dizia, agora eu vou estudar, o irmão ligar para mim, já vou para outro lugar. Bora. Irmãos, e isso eu fui durante o ano todo. Chega no final do ano, de prestar a prova, eu olho e penso, eu não estudei nada. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Que eu não sei fazer o teorema de Pitágoras, eu não decorei, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. E um dia, aleluia, eu entrei na casa do Senhor preocupado, ainda menino, novo, e recebo uma palavra a parte do Senhor, parecida com essa aqui dessa noite. Maior o que serve, foi essa palavra que eu recebi. O Senhor falava na palavra assim, eu vi o teu esforço. Talvez você não se dedicou para aquilo, para o teu objetivo pessoal, mas se dedicou para a minha obra. Ei, tudo aquilo que você faz, igual essa viúva, mesmo sem ter, mas você oferta na casa do Senhor. Aleluia, mesmo com a saúde às vezes debilitada, mas você diz, não, eu vou na casa do Senhor. Cheira na sua. Falou Davi, o zelo da tua casa me consome. Foi esse zelo que me consumia, pastor Paulo. Aleluia. Eu pensava que ficar querendo estudar missionário André, mas eu dizia, tem algo que queima no meu peito. Tem algo que não deixa ficar em casa. Eu preciso estar na igreja. Irmãos, eu fui fazer aquela prova, sem ter estudado nada, sem ter feito curso. Irmãos, eu consigo praticamente muito perto de 700 pontos na prova do Enem. Para quem estuda, para quem já estudou, sabe que é um ponto muito expressivo. É de 1000. Irmãos, os irmãos já entenderam. Eu não estudei, eu não fiz nada. Claro, eu me dedicava na escola, mas em casa eu não fiz cursinho, eu não fiz nada, eu consegui 700 pontos no Enem. Gessé, aleluia. Eu que fui fazendo a prova dizendo eu não vou conseguir nada. Eu fiquei com várias opções para escolher. Com cursos bons, universidades boas, aleluia, com portas abertas de todo lado. Eu tive escolha. Sabe o que eu aprendi, irmão? É o poder de servir. Aleluia. Você estava com a palavra liberada da parte do Senhor. Às vezes você estava obedecendo, você estava batalhando, mas sabe o que estava travando a tua vida? Esse servir que estava faltando. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, você vai servir por todos os cantos a partir de hoje. Aleluia, não é só na igreja, é na tua casa, é na vida da tua família, é na vida dos teus. Tu vai ser um resolvedor de problemas. Aleluia. Chega de ficar preocupado. Quando alguém chegar com problema, hoje o Senhor está derramando uma unção na nossa vida. Gessé, de ser solucionador de problemas. Hoje eu estava conversando com a Débora, hoje meu trabalho foi tão corrido. Irmãos, eu trabalho com atendimento ao público, trabalho no mercado financeiro, então é dinheiro do povo. Irmãos, mas é uma confusão para a pastora Paula na mente, porque tudo tem que ser de forma responsável. Mas hoje, durante o dia, eu fazendo tudo aquilo, no estresse danado, Diácono Margarino, mas eu lembrei, eu estou servindo, eu estou resolvendo problemas, eu estou contribuindo de alguma forma para o reino do Senhor. E é assim na tua vida a partir de hoje. Aleluia. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você vai dizer, eu vou ser o primeiro a servir. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo igual aquela viúva, eu não tenho condição. A minha condição é só para mim, para minha família e acabou. Hoje o Senhor está abrindo portas de unção de prosperidade aqui nessa noite. Quem crê aqui nessa noite, eu já libero da parte do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré aqui nessa noite. Aleluia. Não vai existir porta trancada. Não vai existir ferrolho, não vai existir nada travando a tua vida. A partir dessa noite vai ser uma prosperidade sem fim. Mas não esqueça, tudo aquilo que entrar na tua conta, tudo aquilo que entrar aleluia, na tua vida, toda a bênção que vier, você vai servir. Você vai ajudar a pessoa, você vai ajudar o reino, você vai ajudar o teu irmão. Você vai ser, aleluia, um canal de bênçãos. Você vai começar a servir, você vai ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas. Aleluia. Você vai mudar a história de pessoas que você nem imaginava. Vai começar pela tua casa. Por esse poder de servir que você vai carregar a partir de hoje, você vai mudar a história da tua família.
Hoje o Senhor me trouxe aqui para liberar uma palavra de Deus, da parte de Deus na tua vida. A bênção que o Senhor vai derramar sobre a tua história, sobre a tua casa, vai abrir tantas portas. O Senhor vai exaltar tanto a tua cabeça nesse lugar, que aqueles que te conhecem vão começar a te desconhecer. Aleluia. Talvez você olhe e diga, vai vir como? Mas o Senhor diz, eu vi graça nessa viúva, que mesmo não tendo nada, e auto se declarando a sua morte do seu filho, ela se viu. Aleluia. Aleluia. Eu vou liberar da parte de Deus aquilo que estava travado há tanto tempo. Missionário André, eu vejo o Senhor com a mão forte, pegando aquilo que estava lá embaixo, colocando o que está em cima. Quem crê aqui nessa noite? Eu não vim pregar apenas prosperidade. Só isso não. O Senhor está dizendo que essa prosperidade, que essa multiplicação que não vai acabar. Imagina, aquela viúva que só tinha um punhado para comer e morrer. Chegava na segunda-feira, depois dela ter servido o profeta. Na segunda-feira tinha o azeite. Na terça-feira tinha o azeite. Na quarta-feira tinha um azeite. Em janeiro, Darlan, tinha um azeite. Em fevereiro tinha um azeite. Os irmãos estão entendendo? Quando a gente está debaixo de uma palavra, não falta. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim, a partir de hoje, irmãos, eu, em nome de Jesus, declara com autoridade, você está sendo profeta na vida do teu irmão. A partir de hoje, não vai faltar mais. Aleluia. 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 A partir de hoje não vai faltar mais. Eu vou repetir. Se você crer, você vai dar um glória aí na sua cadeira. A partir de hoje não vai faltar mais. Aleluia. Aleluia. Não vai faltar mais. Aleluia. Irmãos, esses dias, uns dias atrás, eu fui uma viagem a trabalhar em Brasília. E foi uma viagem que não estava no meu planejamento. Então, eu não tinha feito um planejamento para ir para Brasília. E passar alguns dias, praticamente um mês lá. E no meu planejamento eu não tinha condições de ser naquele momento. E eu chegando lá, eu disse, pai, de acordo com as minhas finanças, esse negócio vai dar ruim. Como é que eu, mesmo tendo um custeio da empresa, mas eu disse, não, peraí, esse negócio vai ficar ruim. Irmãos, passaram-se alguns dias, Diácono Margarida, isso é testemunho. Quando o negócio estava já chegando no limite, eu digo, rapaz, esse negócio vai dar ruim mesmo. Deus prepara um dinheiro, que eu não estava esperando, que não estava no meu planejamento, que eu nem estava pensando. E Deus preparou e caiu na minha conta. Eu acordei logo cedo, Darlan, fui olhar no aplicativo do meu sonho, eu digo, que negócio é esse? É diferente, de onde é esse dinheiro? Não estava mais contando com isso. Os irmãos estão entendendo que não é sobre o dinheiro, é sobre quando a gente se dispõe a servir o reino do Senhor. Aleluia. Rodolfo, escape, você consegue puxar? Você pode declarar que Deus tem um escape e livramento. Você consegue, Clivião? Escape. Aleluia. Eu sinto da parte de Deus que quando o ministério de louvor começar a cantar, começar a louvar, aleluia, as portas da preparação, da provisão da parte do Senhor vai ser começar a aberta na tua vida de vez e não vai fechar mais. Porque a partir de hoje o Senhor vai estar levantando o povo, vai estar levantando mulheres, homens, que vai servir essa cidade, vai ser instrumento de Deus nessa casa. Você vai ser um patrocinador do reino. Você vai transbordar tanto na vida dos pastores, na vida da tua família.
pois o escape e a porta aberta do Senhor já está na tua casa. Rodolfo, quando você quiser, você pode começar. Declara com fé e você vai cantar junto com o ministério. E tudo aquilo que estava travado na tua vida vai começar a ser aberto. Em nome de Jesus. Se possível, cante alto. Aleluia. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia. Aquele que tem porta aberta na tua vida nessa noite. Faz o leão jejuar. Hoje o Senhor manda te dizer: tem porta aberta. da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. 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 Quem acredita nessa noite que já tem escape da parte de Deus? A presença do Senhor está diferente aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para a gente finalizar, a gente entendeu que quando temos uma palavra liberada da parte de Deus, o Senhor já tem a preparação, já tem o querite, mas também tem momentos que o Senhor fecha ciclos e a gente precisa respeitar esses ciclos fechados, Diácono Margarida, e mandar para a gente, para lugares ou para situações que aos nossos olhos e aos olhos de pessoas é loucura, como Deus mandou para Elias. E para Sarepta, uma terra miserável, ser sustentado por uma viúva que era ela que estava precisando ser sustentada. Então a gente entendeu que quando a gente tem uma palavra liberada da parte de Deus, a gente pode confiar. E tem momentos também que o Senhor precisa fechar esses ciclos para a gente ser expulso dessa zona de conforto e o Senhor nos conduzir para o novo dele. Aleluia. E a gente aprendeu de uma forma bem resumida. Chegou no momento em que a viúva tem um encontro com Elias e Elias pede o que ela tem e ela dá para Elias, e ela faz aquilo que Elias pediu, referente ao alimento que ela tinha. E com base nisso começou a multiplicação na vida daquela viúva. Então nessa noite você vai sair daqui dessa igreja com uma palavra liberada da parte de Deus. Talvez o Senhor estava insistindo para você fazer, para você ir, você não estava querendo, estava com medo de alguém, mas hoje a palavra do Senhor está dizendo: você vai. Talvez você está aqui nessa noite e estava preso em lugares, emocionalmente a pessoas, não estava cortando ciclos, e você vai cortar. E você vai sair também daqui com o poder de servir, de ser um patrocinador do reino e da obra do Senhor. Eu declaro, tem palavras que o Senhor diz: vai acontecer, mas nessa noite essa palavra vem como uma palavra rema na tua vida. O que é uma palavra rema? É uma palavra com direcionamento. É uma palavra que você está sentado aí na tua cadeira e está sentindo algo diferente, e está dizendo: essa palavra realmente é comigo, ela está falando comigo. É uma palavra rema que está sendo direcionada para alguém aqui nessa noite, para pessoas aqui nessa noite. Então pode sair dessa igreja certo. Aleluia. Que você tem uma palavra liberada,
que tudo que aconteceu, que acontece, coopera para o teu bem. E se vir ao Senhor, a multiplicação está na tua vida. Olha para alguém que está do seu lado. Se possível, a gente é família, a gente não pode ter vergonha. Pegar gentilmente na mão da pessoa que está do seu lado e falar para essa pessoa: a multiplicação está com você. Falo como profeta da parte de Deus, e eu declaro: a multiplicação está sobre a tua vida, está sobre a tua história, está sobre a vida da tua família. Eu não vou parar enquanto você dá um glória a Deus. A multiplicação, aleluia, está na vida dos teus parentes distantes, está na vida da tua futura geração, daqueles que ainda nem vieram ao mundo, mas a multiplicação vai alcançar. E a bênção vai se derramar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus netos, sobre a vida dos teus bisnetos. Eu vou pregar da parte de Deus aqui nessa noite. Aleluia, a multiplicação vai atingir o teu vizinho da frente, o teu vizinho do lado, até mesmo aqueles que não gostam de você, até mesmo aqueles que liberaram palavra maldita sobre a tua história. Eles vão ter que entender que você carrega o Espírito do Deus vivo. E eu encerro essa palavra declarando sobre a tua vida: a multiplicação e o poder de se vir está sobre você, em nome de Jesus.